Que essa graça maravilhosa e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos nós. Amém. Amém. Abramos nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 7. Na semana passada terminamos o capítulo 6 e chegamos até o versículo 1 do capítulo 7, já que faz parte daquela perícope. Mas hoje então nós damos continuidade ao capítulo 7. Eu farei a leitura do restante do capítulo, ou seja, de 2 a 16, entretanto, o sermão será apenas até o versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, a leitura de 2 a 16, mas o sermão apenas dos versículos 2 a 7. Diz assim a palavra da salvação: acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforme os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes provas de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós, diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos nós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado, porque a teologia não é algo apenas da nossa mente, não é algo que exige apenas a nossa inteligência e compreensão, aquilo que é cognitivo, racionalmente falando. Ó Deus, obrigado porque essa teologia, ela fala sobre afeto, ela invade os nossos corações, ela mexe com as nossas emoções. Obrigado porque Paulo, ó Deus, era um homem inteligentíssimo, um teólogo preparadíssimo, mas ele está aqui abrindo o seu coração, ele está aqui derramando na vida dos coríntios os seus afetos, aquilo que ele pede deles mesmos, que eles alarguem, dilatem o coração deles para com Deus. Ó Senhor Todo-Poderoso, que nessa noite as nossas emoções sejam tratadas aqui,
Que nós não entendamos a Tua palavra meramente de acordo com aquilo que nós ouvimos e entendemos, mas que os nossos corações, as nossas almas, tudo aquilo que nós chamamos de um homem interior, seja realmente removido, tratado. Aquilo que nós precisamos, ó Deus, que o Senhor sabe, que o Senhor conhece, que só a Tua palavra pode alcançar. Ó Deus, se nessa noite ainda há alguém aqui, ainda sem Cristo Jesus, sem a salvação por meio do Seu sangue, que nessa noite, ó Deus, ao perceber mais uma vez o que o Evangelho faz na vida de pessoas que são salvas pelo sangue de Jesus Cristo, que essas mesmas pessoas então, ó Deus, se arrependam de seus pecados e procurem em Cristo Jesus a solução para os seus medos interiores e para as pressões de suas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, salva nessa noite não apenas pessoas aqui das mais variadas manifestações da depressão, mas salva, ó Deus, nessa noite do fogo do inferno. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém. Escrevendo acerca de Alexander White, talvez o maior pregador da Escócia depois de John Knox, G.F. Barber escreveu: apesar do caráter resoluto do Dr. White, ele tinha momentos de depressão profunda que resultavam do seu trabalho no púlpito e dentre o seu povo. Martinho Lutero esteve sujeito a tais tipos de escuridão da alma, em que ele se escondia de todos por dias, a ponto de seus familiares removerem todos os objetos perigosos da casa, com medo de que ele pudesse fazer mal a si mesmo. Durante uma dessas crises, sua esposa entrou no seu quarto vestida de roupas de luto. Surpreso, Lutero perguntou quem havia morrido. Ela respondeu que ninguém havia morrido, mas pela forma que ele estava agindo, parecia que Deus havia morrido. Isso não é história para apenas nos chamar a atenção. Isso não são biografias ou partes de biografias para simplesmente mostrar que homens de Deus também passam por esse tipo de coisa. Essas ilustrações vêm nos mostrar que a depressão, aquilo que nós chamamos de depressão, está muito mais presente no nosso meio do que nós imaginamos ou do que nós conseguimos tratar. Nós poderíamos aqui trazer outros exemplos de grandes homens da fé, grandes ministros da palavra, grandes que foram realmente usados por Deus, que passaram por esses momentos de uma forma ou de outra. Se esses grandes homens passaram por tudo isso, quanto mais nós podemos passar também. A depressão já foi chamada de o resfriado da alma, pois mais cedo ou mais tarde, a maioria das pessoas acaba pegando em maior ou menor escala. Você já ficou deprimido? Você já passou por depressão? Talvez você ainda pense hoje que crente verdadeiro não passa por essas coisas, porque isso, sem dúvida alguma, é efeito apenas da falta de fé na vida de uma pessoa. Bom, se esses homens aqui não foram crentes e por isso ficaram deprimidos, coitados de nós em relação à nossa fé. Se você nunca passou nem sequer perto desse resfriado da alma, glória a Deus por isso, e que você nunca passe, mas para que você também entenda o que é ajudar e consolar e confortar aqueles que certamente ainda passarão, ou nesse momento estão passando por isso no nosso contexto, na nossa comunidade. Nós olhamos para o texto diante de nós aqui no capítulo 7, e nós percebemos que ele é pelo menos os versículos 2 a 4, parece ser uma repetição daquilo que Paulo falou em 2 Coríntios 6, de 11 a 13.
Principalmente aqui no versículo 13, nós lemos: ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Paulo estava tratando do coração, dos afetos dos coríntios, que estavam distantes não apenas dele, mas principalmente de Deus. E nesse sentido ele chama a atenção deles para que eles deixassem os ídolos, para que eles escapassem e fugissem daquela tentação de deixar tudo e buscar mais uma vez o auxílio do maligno, das trevas, da iniquidade, daqueles que eram incrédulos. Paulo faz essa admoestação sobre a santidade, mostrando que dilatar o coração é exatamente voltar a esse primeiro amor, entender o que é a vida cristã de fato diante de um Deus Santíssimo que exige isso de nós. E agora então, ele volta ao assunto, tratando de algo que aflige inclusive a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nos versículos 2 a 7 do capítulo 7 de 2 Coríntios, nós temos a seguinte lição: em um mundo repleto de decepções, pressões e medos, Deus, o próprio Deus, traz júbilo e consolo para os magoados e deprimidos. Quem aqui em sã consciência esperaria desses versículos, que geralmente são esquecidos e pulados em várias exposições dessa carta, achando que neles não há algo tão importante como houve nos versículos anteriores, que são claramente textos clássicos? Como nós ousamos pular textos tão maravilhosos, versículos tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundos, nos falando do quanto Deus, o próprio Deus, traz júbilo e consolo para os magoados e deprimidos, vítimas desse mundo de decepção, medos e pressões. Se você não passa por decepção, pressão ou qualquer tipo de medo, esse sermão não é para você. Por favor, permaneça um pouquinho mais, só para não fazer nenhuma desfeita. Mas se você passa por pressões, decepções e medos, esse sermão obviamente é para você. E como Deus então traz o júbilo e o consolo a todos nós. Nós veremos isso claramente em duas partes. Primeiro, Deus alegra os magoados, versículos 2 a 4. E depois, dos versículos 5 a 7, Deus conforta os deprimidos. Se você nunca passou por depressão, espere um pouquinho, porque esse sermão ainda é para você, mesmo que seja para você ser um mero confortador daqueles que já passaram, passam ou ainda passarão por esse resfriado da alma. 2 Coríntios 7, de 2 a 4. Como é que Deus alegra os magoados? Leiamos mais uma vez. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça. A ninguém corrompemos. A ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Percebam aqui que Paulo já trata então do tema do conforto e do júbilo. E ele parece repetir aquilo que ele falara anteriormente lá no capítulo 6, agora de uma forma mais detalhada. E claramente aqui nós temos a linguagem de um ministro, de um apóstolo, magoado com aquela igreja. Ora, uma das razões pelas quais ele escreveu 2 Coríntios foi exatamente essa, para tratar dessa mágoa. Lembrem-se que esses mesmos coríntios haviam abandonado a Paulo, haviam tratado-o como um falso apóstolo, passaram a não considerá-lo mais, passaram a simplesmente esquecer tudo aquilo que ele já havia feito em prol da vida espiritual daquela igreja.
Mas a mágoa de Paulo não era pessoal. E essa é a primeira lição que nós precisamos entender. Quando nós estamos magoados, o problema não é ficarmos magoados. O problema é que nós ficamos magoados e nós agimos mal em relação a isso. As mágoas vão ser um resultado natural dessas coisas que acontecem em nossas vidas. Nós estamos num mundo caído. Um mundo que vai continuar trazendo tristeza para nós. Consequências terríveis que vão nos deixar magoados. E isso envolve, obviamente, relacionamentos dentro da igreja. São ovelhas aqui rejeitando o seu primeiro pastor, rejeitando aquele que plantara aquela igreja. Não é para menos que Paulo estivesse de fato tão magoado como ele estava. Mas quando nós tornamos essa mágoa algo pessoal, nós geralmente não conseguimos descobrir o consolo e o júbilo de Deus, mesmo nessas situações. Nós levamos isso para o pessoal e nós entendemos qual é o objetivo real, final, para resolvermos essa questão da mágoa. Quando Paulo está aqui escrevendo esses versículos, ele não está pensando nele mesmo, mas ele está pensando nos coríntios, e ele está pensando em última escala, na falta de comunhão que existia entre eles agora, e como isso era prejudicial para o Evangelho. Você está magoado com alguém aqui nessa noite? Você está magoada com alguém aqui nessa noite? Seja o seu cônjuge, seja um filho, seja um irmão na igreja, seja com o seu próprio pastor. Então entenda que nessa noite o Paulo está nos dando aqui uma lição maravilhosa de que as mágoas, apesar delas existirem, elas não podem jamais ser transformadas em algo pessoal, porque é exatamente isso que Satanás quer. É exatamente isso que os ídolos tentam nos trazer o tempo inteiro. E Paulo então aqui nos mostra como é que nós resolvemos essas mágoas e como é que Deus então alegra aqueles que são magoados. Ele fala claramente aqui, a luta dele é para a restauração da comunhão plena. E então nós temos visto isso ao longo das Escrituras Sagradas. Quando nós estamos magoados com alguém, nós precisamos ir atrás daqueles com quem estamos magoados e seguir aqui os exemplos de Paulo. Primeiro, no versículo 2 ainda, em forma de exortação, mostrar a importância da reconciliação. Acolhei-nos em vosso coração. Como é difícil isso para nós. Como é difícil nós chegarmos para um irmão que de fato nos magoou e chegar para ele e falar: nos receba, peça perdão, busque a reconciliação, porque você de fato precisa se reconciliar comigo. Nós precisamos fazer isso em prol do Evangelho. E quando nós vamos então atrás daquelas pessoas que nos magoaram, nós não vamos como vítimas, não é pessoal. Nós vamos, em primeiro lugar, conscientes de que nós não fomos a razão da mágoa. É como Paulo diz aqui: a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Paulo tinha plena consciência de que aquele afastamento dos coríntios em relação a ele não era culpa dele. Paulo, diversas vezes nessa epístola, ele demonstra não só o valor do seu ministério, mas o valor da sua pessoa também. Sim, ele poderia ter errado. Sim, ele poderia ter cometido algum equívoco, alguma gafe pastoral, mas não era o caso. Aqueles coríntios estavam se afastando simplesmente porque estavam dando ouvidos àqueles falsos mestres, àqueles falsos apóstolos. Mas como é que nós reagimos? Principalmente quando alguém nos magoa e nós temos a plena convicção de que a culpa não é nossa. Nós dizemos: eu não fiz nada, que aquela pessoa venha atrás de mim e faça o que ela precisa fazer. Essa é a nossa reação.
uma reação cheia de autojustiça. Eu sou inocente, quem errou foi aquela pessoa, que ela tenha plena consciência de seu erro e que ela venha atrás de mim e peça perdão, e aí talvez eu perdoe, se de fato for um arrependimento verdadeiro. Veja uma diferença na vida de Paulo. Paulo foi extremamente magoado por aquela igreja, digamos que ele foi até traído por aquela igreja, mas é ele quem vai, é ele quem busca, em plena consciência, com consciência tranquila, sabendo que isso é verdadeira humildade, e não uma soberba e um orgulho que o impede de ir até lá. Mas é claro que nós olhamos para essa situação e nós percebemos que talvez nós tenhamos sido a causa e a razão de pessoas terem nos magoado. Nós somos assim, fracos mesmos, e podemos fazer isso. Mesmo assim, nós continuamos indo então até aquela pessoa, até aquele irmão, e pedindo perdão, se necessário for, por alguma coisa que a gente tenha realizado ou feito. O que não podemos é ficar cada um no seu canto, principalmente os que foram magoados, achando que quem tem que vir até nós são aqueles que nos magoaram. Vejam também como nós somos capazes de pedir ou reconhecer que não temos culpa no cartório, ou tentar usar uma expressão que de alguma forma nos desculpe ou nos perdoe de uma forma geral. Em situações assim, nós geralmente dizemos: perdoa ou desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa. Como assim desculpa qualquer coisa? O que foi que você fez? Não sei, mas se eu tiver feito alguma coisa, desculpa qualquer coisa. E nós não entendemos exatamente que isso não ajuda a situação, pelo contrário, não nos faz realmente entender ou descobrir aquilo que ainda está atrapalhando a comunhão. E Paulo nos mostra que nós vamos atrás daqueles que estão magoados ou que nos magoaram, conscientes de que não fomos a razão da mágoa, e também não com espírito de acusação. No versículo 3 ele fala: não falo para vos condenar. Mais uma vez, nós olhamos para as nossas tentativas de resolução de crises, principalmente entre marido e mulher. Quantas vezes os nossos cônjuges nos magoam, e nós tomamos a iniciativa então de ir até eles e mostrar claramente o quanto eles nos magoaram, e o nosso espírito é acusativo. Nós temos o nosso dedo em riste dizendo: você fez isso comigo, você fez aquilo comigo, e você não tem a menor ideia de como eu estou me sentindo. Paulo diz claramente, ele chama aqueles irmãos a uma comunhão plena, ele convida aqueles irmãos ao acolher novamente em seus corações, e ele diz isso claramente, não para a condenação deles, e ele era um apóstolo podendo fazer tal coisa, mas Paulo sabia que esse espírito de acusação flui do maligno. É o diabo que é o acusador. É o diabo que é capaz de apontar o dedo em nossas faces o dia inteiro, nos acusando daquilo que nós sabemos de que somos culpados. Mas não é esse o espírito daquele que busca o conforto e o júbilo da parte de Deus quando é magoado por alguém. Esse espírito de acusação, ele obviamente, ele não traz aqui um espírito de compromisso, como Paulo coloca ainda no versículo 3. Paulo diz: porque já vos tenho dito que estais em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Mais uma vez, quem aqui, quando tem a coragem de ir exortar alguém por causa de uma mágoa recebida, chega ali sem acusação e além disso dizendo: fica tranquilo, o nosso compromisso ainda está de pé, nós estamos juntos para o que der e vier. Essa é a palavra de Paulo. Paulo falando para aqueles que
substituído Ele mesmo por falsos apóstolos. Ele diz: não falo isso para condenar vocês, pelo contrário, vocês ainda estão no nosso coração, e juntos morreremos e viveremos. Que diferença! Que pessoa magoada, tratando a situação à luz do Evangelho. Quem aqui, mais uma vez, aplicando isso para os cônjuges, numa hora de crise, numa hora de briga, numa hora de acusação, numa hora de resolução pecaminosa, de mágoas, se lembra dos votos feitos, na pobreza ou na riqueza, na tristeza, na alegria, na vida ou na morte. Quando nós buscamos o Senhor Deus para o conforto das nossas mágoas, é assim que nós nos achegamos àqueles que nos trouxeram mágoas. Aqueles que nos magoam são os mesmos que fizeram compromissos conosco, e esses compromissos e esses votos, eles são fundamentais então, para que agora nós confiemos na promessa de Deus, e no poder do Evangelho, e da sua graça, que de fato restauram essas coisas. Paulo vai dessa maneira até os Coríntios, e ele finalmente no versículo 4, nos mostra uma outra forma de nos achegarmos àqueles que nos magoam. Ele diz: muito grande é a minha franqueza para convosco. Ele vai com franqueza. Paulo não é covarde, nós somos covardes. Quando alguém nos magoa, a igreja inteira fica sabendo disso, menos a pessoa que nos magoou. Nós temos toda a coragem para falar mal daquela pessoa, desejar que aquela pessoa, na verdade, agora morra ou vá para o inferno, mas não temos a coragem de chegar para ela com toda a franqueza, sem esconder absolutamente nada, e dizer para ela exatamente o que ela precisa fazer para restaurar a comunhão entre vocês. Paulo explora essa ideia da franqueza, mostrando que a franqueza não era apenas para demonstrar os erros daquela pessoa, mas ao mesmo tempo para trazer encorajamento àquela pessoa. É uma franqueza real, que expõe defeitos, mas que também apresenta aquilo que deve ser elogiado. E Paulo fala no final do versículo 4: e muito me glorio por vossa causa. Se a gente não consegue ver aqui o efeito do Evangelho, revertendo essas situações, mostrando exatamente o contrário que nós fazemos geralmente quando vamos ter uma resolução de conflitos assim, nós ainda não percebemos o que é o Evangelho de fato. Pois aqui nós temos uma aplicação clara disso. Numa situação de tristeza e de mágoa, numa situação de restauração. E é por isso que Paulo termina então falando: quando isso acontece dessa maneira, na manifestação do Evangelho no nosso meio, é assim que Deus nos conforta, é assim que Deus nos consola. É assim que nós nos livramos de nós mesmos. A mágoa já não é um problema. E nós podemos dizer, como Paulo disse: sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Deus, de fato, Ele alegra os magoados. Magoados que são capazes de chegar naqueles que nos magoaram e dizer: eu confio em vocês, eu tenho muito orgulho de vocês, eu estou pronto para continuar vivendo e morrendo por vocês, eu me glorio em vocês. Nessa noite, nós talvez precisemos ser transformados ainda mais pelo Santo
Evangelho de Deus. Porque essa não parece ser a nossa natureza. Essa não parece ser a nossa propensão. Essa não parece ser a nossa atitude. E nós ainda ficamos perguntando por que Deus não me conforta, por que eu continuo magoado, eu oro e não há consolo. Ora, Paulo está nos mostrando por que não. Paulo está nos mostrando que não importa orar, não importa tentar esquecer, não importa perdoar de longe, não importa liberar perdão, isso tudo é muito místico, é muito autoajuda, mas não é evangelho. E só o Evangelho, por meio dessas práticas modelares e exemplares aqui, nos libertam e nos consolam e nos confortam das nossas mágoas. Talvez você possa pensar assim, pastor, essas atitudes parecem ser aqui chave para a reconciliação, para a libertação da mágoa. Mas e se a outra parte não se arrepender? E se Paulo aqui fizer tudo aquilo que ele ensina a fazer e os coríntios continuarem nos seus maus caminhos? E se nós fizermos isso dentro da igreja e aqueles nossos irmãos continuarem nos seus maus caminhos? É por isso então que Paulo continua agora e nos mostra nos versículos 5 a 7 como é fundamental também para nós, num conforto e consolo plenos, a ideia do arrependimento genuíno e verdadeiro. Deus não apenas traz o júbilo para os magoados, mas Deus conforta os deprimidos. Talvez você ainda esteja pensando na sua cabeça da onde é que está saindo essa ideia de depressão. Pois deixa eu traduzir para você então de uma forma melhor aqui. Versículos 5 a 7. Paulo fora magoado, mas agora ele estava cheio de júbilo, porque ele agiu de acordo com o Evangelho e a sua mágoa. Agora ele nos explica como é que Deus traz de fato o conforto para aqueles que estão deprimidos. Vamos dizer, mais do que magoados. Versículo 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os deprimidos, essa é a tradução literal, que conforta os que estão em depressão, que conforta os que estão no chão e não conseguem se levantar, que conforta os que estão na cama e não tem mais motivo para sair dela, que conforta aqueles que sofrem de síndrome do pânico, não conseguem nem sequer sair pelas portas de suas casas. Esse Deus que conforta esse tipo de pessoa nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Paulo, nesses versículos geralmente esquecidos, está dizendo para nós algo que deveria causar ainda mais espanto. Se aquele grande pregador da Escócia teve depressão, se Martinho Lutero teve depressão, o grande apóstolo Paulo está dizendo aqui que pelo menos dessa vez na sua vida ele teve depressão. Ele não precisa esconder isso de ninguém. Ele não precisa ir escondido para um psiquiatra em busca de um remédio que não vai confortá-lo, mas vai ser um mero paliativo para a sua agonia. Ele ensina aqui para o povo de Deus como é que Deus, de fato, o próprio Deus, conforta na hora da depressão. Como é que Deus age na vida de todos aqueles que, mais do que magoados, chegam num ponto em que parece não haver mais razão para viver. Paulo se sentia assim, meus irmãos. E ninguém aqui duvida da fidelidade de Paulo. Ninguém aqui duvida da sua fé. Ninguém aqui duvida de que ele não era crente. Mas isso acontece nas melhores famílias. É de fato o resfriado da alma. E mais cedo ou mais tarde, que Deus nos livre disso,
Mas sejamos realistas, o resfriado vem de forma mais intensa ou menos intensa. Paulo então agora vai mostrar como o arrependimento é extremamente necessário para um verdadeiro conforto. No versículo 5 ele diz: porque chegando nós à Macedônia. Eu gostaria que você voltasse ainda nessa epístola, por favor, 2 Coríntios capítulo 2. Segunda Coríntios capítulo 2, versículos 12 a 13. Nós temos aqui Paulo retomando essa temática. Ele disse lá atrás na epístola: ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Percebam, meus irmãos, ele estava ali num ministério frutífero. O Senhor Deus havia aberto portas para ele. A plantação da igreja naquela cidade estava indo de bem a melhor. Mas ele não estava tranquilo. Ele precisava se encontrar com Tito. E é exatamente nesse contexto que ele vai para a Macedônia então. E ali chegando, ele não teve nenhum alívio. Ele ainda não encontrou Tito. E além disso, ele ainda teve lutas mais terríveis. E nós podemos ver isso na vida de Paulo o tempo inteiro. Paulo que pregava o Evangelho de forma contundente, de forma direta, sem esconder nada de ninguém. Isso trazia à vida dele vários inimigos. Isso trazia à vida dele várias pressões externas. Ele era constantemente perseguido, ele constantemente sofria por causa do Evangelho. É isso que ele quer dizer aqui, quando ele fala que lá na Macedônia, ele foi atribulado por lutas por fora. Aquilo que vem de fora, trazendo uma pressão tremenda na vida dele. Mas mesmo assim, Paulo continuava, ameaçado de morte, preso, chicoteado. Ele não parava, ele continuava. Mas vejam como isso vai aumentando, isso vai então sendo adicionado aos seus outros problemas. E ele aqui acrescenta então temores por dentro. Se tem um lugar onde a Bíblia Sagrada define o que é depressão ou o que causa depressão, é exatamente aqui: lutas por fora e temores por dentro. A receita mágica para que alguém fique deprimido. Quer ficar deprimido? Siga essa receita. Lutas por fora, pressões aterrorizantes, pressões que muitas vezes fogem do seu controle. Aqui no caso de Paulo, era a pregação do Evangelho e o resultado disso, obviamente, muitas vezes negativo pelos inimigos da cruz de Cristo. Mas na sua vida, o seu cotidiano, o seu trabalho, os seus estudos, a família, filhos, doença, dívida, o que quer que seja, pressões que muitas vezes fogem do seu controle e estão certamente lhe esmagando ao seu redor o tempo inteiro. O que você quer fazer é sair correndo, fugir, gritar. E além disso, somado a tudo isso, os nossos medos internos, os nossos temores, os nossos segredos, aquilo que talvez nem nós conheçamos direito, mas que certamente Deus conhece. Não há outra razão além dessa receita de lutas por fora e temores por dentro, levando até grandes homens da fé a caírem numa cama, indispostos de se levantarem, inclusive para continuar pregando a palavra de Deus. É óbvio que aqui nós não estamos tratando de problemas orgânicos na vida de uma pessoa que podem ajudar ou auxiliar nesse problema.
Mas vejam então que o problema orgânico, ele talvez apenas acelere ou apenas intensifique o problema fundamental da depressão: pressão de fora e temores por dentro. Quando nós olhamos para esse tipo de receita, nós claramente percebemos uma coisa: um ingrediente dessa receita nós geralmente não podemos evitar: aquilo que vem de fora, principalmente na nossa luta pelo Evangelho. E Paulo não fugia disso. Mas olhando para o outro ingrediente, temores por dentro, isso nos causa ainda mais espanto na vida de Paulo. Paulo temia alguma coisa? Paulo tinha ansiedade? Paulo estava aqui preocupado demais com a vida de Tito? E a resposta é sim. Paulo é mostrado para nós aqui como um exemplo de alguém que, infelizmente, mesmo sendo quem ele era, depositou incredulidade demais no seu coração. Ele havia enviado Tito para Corinto, levando uma carta, que foi uma carta duríssima, e ele não sabia qual tinha sido o resultado daquela carta. Ele não encontrara Tito em Troade, e não havia encontrado ainda ali na Macedônia. Ele começou a pensar: o que foi que aconteceu? Será que Tito ainda está vivo? Aquilo que acontece nos nossos corações diariamente. Se você nunca passou por ansiedade, por favor, nos ensinem o seu segredo. E nós passamos por ansiedade o tempo inteiro, e nós não nos lembramos que ansiedade é pecado. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, busquem a saída daquilo que o Senhor Deus diz que é a saída. Nenhuma tentação veio até nós que é mais forte do que aquilo que nós podemos resistir. Até mesmo ansiedade, temores interiores, medos que nos afligem cada vez mais, isso é fruto da incredulidade em nós. E é exatamente esse o ponto que nós precisamos atacar, que vão não apenas nos tirar da cama, mas vão continuar nos fazendo lutando, mesmo que as pressões de fora aumentem. Qual é a nossa reação? Eu ponho a culpa no trabalho, eu ponho a culpa na escola, eu ponho a culpa nas tarefas, eu ponho a culpa nos filhos, eu ponho a culpa nas dívidas, eu ponho a culpa em tudo, menos nos meus temores interiores. E eu acho que se eu tiver um emprego mais tranquilo, eu acho que se eu pagar as minhas dívidas, eu acho que se eu tiver menos filhos, ou se eles saírem de casa de uma vez por todas, os meus temores interiores vão embora. Nós estamos atacando o lado errado, o ingrediente errado da receita. E por favor, entendam aqui como no final das contas, a ansiedade nada mais é do que o pecado da idolatria aplicado. Parafraseando um comentário de Tim Keller sobre o livro de Gálatas, ele diz assim: conforto, aprovação, controle, todos são salvadores funcionais. Pense nisso. Se você tem conforto, se você tem aprovação, se você tem controle, a depressão vai passar longe de você. Mas o problema é que quando ela vier, esses ídolos aqui, eles não servem para nada. A solução não é nos esforçarmos mais para controlar a depressão diretamente. Quando esses ídolos, esses salvadores funcionais, eles são bloqueados, quando eles mostram que eles não servem para nada, nós ficamos deprimidos. Qual é a solução então?
encontradas na raiz da depressão: justiça própria e falta de regozijo na obra completa do Senhor Jesus. Foi por isso que Paulo passou. E é por isso que ele podia dizer, sem medo, sem covardia, sem querer se esconder, que o Deus Todo-Poderoso, Ele conforta os deprimidos. Porque Ele nos lembra então qual é de fato a razão para nós termos conforto, aprovação e controle. Não é a nossa autojustiça, não é aquilo que nós fazemos, não é a nossa agenda, não são os nossos esforços, mas é Cristo. E o que Ele fez por nós. Isso evita não só o resfriado, mas qualquer outra ameaça às nossas almas, inclusive as que vêm de fora. Pois aí os temores interiores, eles provavelmente são esmagados por completo na cruz de Cristo. É por isso que Paulo diz: porém Deus que conforta os abatidos. E ele mostra duas formas pelas quais Deus faz isso. Com a chegada de Tito, ele consola a Paulo. Que coisa maravilhosa! E nós ainda achamos e nos rendemos a isso. Há medicamentos que não podem nos confortar, não podem nos consolar. Por favor, entendam mais uma vez: sim, existem problemas orgânicos que exigem que pessoas tomem remédios para auxiliá-las a fazer isso aqui. Mas a psiquiatria moderna tem dado remédio e ela é incapaz de oferecer isso aqui que Paulo está nos ensinando. É por isso que nós somos tão viciados nisso. Nós preferimos ficar dopados do que buscarmos o verdadeiro conforto. E aqui um conforto tão simples: a chegada de Tito, a presença de um querido, a resolução de uma ansiedade. Tito está vivo e não está morto. Graças a Deus por isso. Isso nos mostra o quanto a nossa simples presença já serve de conforto para alguém. Não precisa ser um expert em aconselhamento bíblico, não precisa ser um expert em falar palavras bonitas e que vão edificar alguém. Esteja ali, esteja presente, seja o consolo daquela pessoa. Pois enquanto um está caído, o outro faz daquela pessoa forte. É isso que nós vimos lá nos primeiros capítulos de Coríntios. O que é conforto? Conforte do latim. Aquele que está junto comigo, aquele que está me fazendo forte quando eu sou fraco. A obra do Espírito Santo em nossas vidas. Quantas pessoas nessa igreja estão deprimidas e elas não têm com quem contar. Não tem. Agora eu me volto para vocês que estão deprimidos e sofrendo. Vocês aprenderam nessa noite que vocês vão atrás daqueles então que têm magoado vocês. Vocês vão sem acusar. Vocês vão mostrando que ainda confiam neles. Vocês vão mostrando que é exatamente nessa comunhão que nós vivemos e morremos juntos. Nós somos peritos em ficar acusando: todos me abandonaram, todos me abandonaram, todos me abandonaram. Ora, vá atrás dos que me abandonaram. Foi isso que Paulo fez. Esse é o Evangelho. Isso quebra o nosso orgulho. Permita então que pessoas consolem você com a sua mera presença, como Tito consolou a Paulo com a sua mera chegada. Sejamos maduros na fé.
ao invés de continuarmos sendo levados não apenas por ventos de doutrina, mas por todas essas insinuações diabólicas que continuam fazendo com que a igreja não experimente a riqueza do Evangelho em algo maravilhoso como o conforto para almas que estão deprimidas. E aqui nós chegamos então a outra forma como Deus reconcilia, ou melhor, conforta e consola. A mera chegada de Tito já foi algo que abrandou a depressão de Paulo, mas no versículo 7 nós temos um complemento disso. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Meus irmãos, vocês vão aprender ainda mais sobre o arrependimento verdadeiro e o que ele traz à vida de uma pessoa individualmente e ao corpo de Cristo no próximo domingo, se Deus assim permitir. É a continuação do texto. Hoje nós paramos aqui, enfatizando exatamente essa ideia do grande Paulo ter nos ensinado como lidar com a mágoa, usando o Evangelho como fonte da restauração, e o grande Paulo nos ensinando aqui o que é estar deprimido e o que é ser confortado por Deus, não só com a chegada de Tito, mas olhando para o arrependimento dos coríntios. Aquela primeira carta, ou melhor dizendo, a carta anterior a essa, aquela carta dura que Paulo havia enviado por meio de Tito, agora ele recebe o relatório de Tito. A carta tinha cumprido o seu propósito. Paulo ficou com medo. Ele pensou que coisas tinham ficado piores, mas foi exatamente o contrário. O Espírito Santo agiu e aquela carta gerou saudade, gerou pranto e gerou zelo por Paulo. E agora não havia mais qualquer resfriado da alma, não havia mais qualquer depressão. Ele entendera que não precisava ter ficado ansioso, pelo contrário, ele precisava ter confiado mais em Deus. Mas mesmo quando nós não confiamos, é o arrependimento, a cura para o pecado que vai nos tirar da depressão. Sim, o seu arrependimento, sim, mas o arrependimento de outros também. Percebam aqui a importância que nós temos uns para com os outros. Quando eu me arrependo dos meus pecados, quando o Espírito Santo me faz mais santo, quando eu deixo os meus maus caminhos, quando eu me arrependo dos meus pecados, confessando-os e abandonando-os, isso é vitória para a igreja, isso é alegria para a igreja, isso é regozijo. A depressão vai embora, não há mais nada que possa nos afligir nesse sentido, até a próxima pressão, até o próximo temor interior, e assim nós vamos caminhando, até que Deus de fato nos mostre, de uma vez por todas, que o Evangelho e os frutos dele são aquilo que vão sempre nos libertar dos nossos maiores períodos de depressão. Nós concluímos mostrando que Elias, Davi, Paulo, todos eles passaram por depressão e foram confortados. Mas o exemplo mais chocante é do próprio Senhor Jesus Cristo, que foi atribulado até a cruz. Mas antes de chegar à cruz, ali naquele jardim, suando sangue, ele experimentou em nosso lugar uma tristeza profunda. Não por causa de nenhum dos seus pecados, porque ele jamais pecou, ele jamais
ficou ansioso, ele jamais duvidou de Deus. Mas por causa dos nossos pecados, por causa das nossas ansiedades, por causa da nossa incredulidade, Jesus experimentou aquela tristeza profunda. Mas o que é que acontece ao terceiro dia, meus irmãos? Ele recebe o conforto em nosso lugar. Ele é ressuscitado. Ele nos mostra que a sua cruz e a sua ressurreição nos livram não apenas da morte, mas nos livram inclusive agora dos momentos sombrios da alma, aquilo que nós chamamos de depressão. Ou nós aplicamos o Evangelho em nossas vidas, ou nós continuaremos magoados não apenas uns com os outros, mas principalmente com Deus. E Deus não pede perdão para ninguém. Livre-se da sua mágoa, livre-se da sua depressão, buscando o Deus que conforta os deprimidos e os magoados na pessoa bendita do seu Filho. Vamos orar. Ó Deus confortador, por meio do teu Espírito Santo, que é chamado de um Consolador, venha tratar das nossas almas. Ó Deus, lições tão práticas na vida de Paulo, que precisam não apenas ser compreendidas por nós, mas aplicadas por nós. Por favor, ó Deus, faça dessa igreja uma igreja que trata de mágoas e de tristezas profundas à luz do teu Evangelho. Não precisamos nos render mais ao nosso orgulho, não precisamos mais nos render à nossa soberba, não precisamos mais nos render àquilo que parece vida cristã, amor fraternal, mas podemos utilizar tudo isso, ó Deus, de forma genuína. Tende misericórdia de nós, e que nessa noite, aqueles que ainda não pertencem a Ti, possam ter visto na vida do próprio Paulo uma depressão tremenda, mas mais do que isso, uma libertação genuína e completa, e que eles possam entender que nas suas depressões eles só podem ser libertos por meio da cruz de Cristo. Que eles possam se gloriar então somente nessa obra maravilhosa do Senhor Jesus. Livra-nos, ó Deus, dos paliativos psiquiátricos que o mundo vem nos oferecer, e invade as nossas almas com o teu santo Evangelho. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.